próprios pais, dos avós do adolescente. Portanto, é um período onde as 3 gerações vivem crises diferentes: avós, pais e, portanto, os filhos, os adolescentes. O período seguinte que queremos apresentar é o período que vai dos 18 aos 35 anos. É a fase do adulto, ou, como tem sido denominado nas últimas décadas, é o período da adultescência. É o período da adolescência estendida. É quando se vive já a fase adulta, mas com muitas características da adolescência. É uma fase de luta para se complementar os estudos, para se firmar no mercado de trabalho e para formar a sua própria família, um novo lar, uma nova casa, um apartamento novo, ou o indivíduo saiu de casa e agora vai morar sozinho, portanto ele está estruturando a sua vida fora de casa. Nesse período também há uma árdua luta para estabelecer vínculos duradouros. Na adolescência, os vínculos eram mais transitórios. Agora, portanto, a garota encontrou um garoto e o garoto encontrou uma garota que cobra dele fidelidade a partir de agora. Portanto, existe agora uma tentativa e, em alguns casos, uma luta para se estabelecer os vínculos que, nesse período, precisam ser duradouros. Nessa fase, a paternidade e a maternidade são mobilizadores de angústias. Os pais são marinheiros de primeira viagem. E com muita frequência, nesse período, precisam recorrer aos pais, aos avós, aos tios, mesmo aos vizinhos, a pessoas mais velhas da comunidade para aprenderem a lidar com o filho ou com a filhinha que acabou de nascer. Esse período da maturidade, que vai de 35 a 55 anos, costuma ser um período marcado por resignações e frustrações. É preciso lidar com os fracassos do passado e lidar também com as ansiedades do futuro. E o tempo, na percepção da pessoa que está vivendo essa fase, existe um período muito curto no futuro para realizar os sonhos que se propôs um dia. É o período, no entanto, da produtividade e da estabilidade profissional. É o tempo das conquistas profissionais e da estabilidade financeira. É nessa fase, no entanto, que os filhos estão na adolescência. Aqui também surgem, normalmente, as primeiras doenças, aqui surgem as cirurgias inevitáveis e muitos quadros psiquiátricos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, podem surgir ou podem aflorar nesse período da vida. É um tempo de sustos, é um tempo de ansiedades, é um tempo de angústias. Nesse período, assiste-se também à morte e à desintegração da família original. Podem surgir aqui figuras como a ex-mulher, o ex-marido, o ex-cunhado, um irmão pode ter morrido, uma cunhada pode ter passado por um acidente muito difícil. Portanto, é um período de perdas. É um período em que cada ser humano tem que lidar com as perdas não só internas, mas com perdas externas também, perdas no seu dia a dia e na sua família original. Há um outro período seguinte, que é dos 55 aos 70 anos de idade. É chamado normalmente de a terceira idade e uma denominação positivista que procura mostrar as vantagens desse período é a denominação que se dá de a melhor idade. Nessa fase, a vida pode fazer uma curva descendente. Assim como na adolescência, nessa fase, o corpo é fonte constante de muitas angústias. Nessa fase, existem ameaças ao posto de trabalho e a aposentadoria podem ser a ameaça ao posto de trabalho e a aposentadoria podem ser grandes vilões nessa fase da vida. Nesse período, também é o tempo do ninho vazio. O casal começou a vida sozinhos, começaram a vida a dois, e agora os filhos cresceram, casaram, foram para a faculdade, foram morar sozinhos, e o casal se vê mais uma vez sozinhos. Portanto, é o tempo do ninho vazio. Se houve uma separação ou uma viuvez, e na viuvez não houve o segundo casamento, ou na separação não houve o segundo casamento, é o período em que, com a saída dos filhos, tanto o homem quanto a mulher podem ter que viver sozinhos. E aí o ninho vazio se torna um lugar, pode ser um lugar mais solitário ainda. Nessa fase, alguns amigos estão morrendo.
Normalmente nessa fase, nós sepultamos os pais. E ao sepultar os pais, ao sepultar amigos, parentes, conhecidos, nós vamos introjetando e tendo uma noção da nossa própria morte, uma própria noção do envelhecimento e da fragilidade, a fragilidade da própria vida. Alguns amigos, nesse período, ao nos deixar, despertam na mente de cada pessoa a sensação de que a fila da morte está caminhando e que nós estamos inseridos em algum lugar nessa grande fila. Há uma outra fase, a penúltima, que queremos analisar, essa que vai dos 70 aos 90 anos de idade. Em todo o mundo, especialmente nos países do terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, está aumentando o número de pessoas nessa faixa etária, visto que no primeiro mundo já é relativamente comum que haja uma população considerável nessa faixa etária. A morte pode ser uma presença psíquica constante nesse período. A vida é um constante exercitar-se da memória e a sensação é a de que não há mais futuro. O futuro está muito curto, muito presente na vida da pessoa que está passando por essa fase. O corpo está querendo voltar ao repouso, ao descanso, à locomoção, mesmo dentro de casa, a locomoção quando se sai para um passeio, para o trabalho, quando se vai fazer uma viagem. A locomoção se torna um projeto que não é tão fácil de ser realizado. O próprio corpo já está pedindo um local para descanso, para um repouso, e o período de inércia passa a ser maior. Nesse período, a vida pode perder a cor e o brilho. E algumas doenças se tornam crônicas nessa fase, trazendo ira, desalento e, dependendo da natureza da doença, trazendo o aniquilamento psíquico também. O último período que queremos mencionar é esse que vai dos 90 aos 110 anos. Nessa fase estão os privilegiados pela genética, são os privilegiados da genética e da vida no nosso atual estágio de desenvolvimento. São os gurus do viver e mestres da sabedoria quando estão em plena sensatez. Para estes, o passado está muito longe para trazer angústia. E para esses também, o futuro não os perturba mais. Portanto, essa é uma fase em que se vive os dias de maior sabedoria do ser humano. Mas no atual estágio de desenvolvimento que nós estamos, os seres humanos não vivem muito tempo mais, não vivem mais décadas após essa faixa etária. E essa fase e a fase anterior também, aquela dos 70 aos 90 anos, é um período que pode ser um pouco mais estudado e podemos conhecer um pouco mais sobre essa fase da vida. A jornada de cada ser humano ocorre aqui nesse magnífico planeta repleto de vida, lágrimas e sorrisos. Dramas como doenças, dívidas e morte acomete cada um dos 7 bilhões de seres humanos que vivem aqui. Um dia, o próprio Deus decidiu visitar nosso mundo e Ele experimentou cada um dos dramas que nós vivemos nesse planeta. Ele conhece exatamente a fase que você está passando. Ele não apenas te observa aqui de fora, mas Ele está aí, bem juntinho de você. Quando Deus esteve aqui na Terra, quando experimentou o que é viver aqui como um ser humano, Ele chorou como um ser humano, Ele teve sede, teve fome como os seres humanos, Ele suou, Ele sangrou e finalmente Ele morreu, como deverá ocorrer a cada ser humano. Ele está disposto a amparar você. Ele conhece o que é a experiência e o drama de viver nesse mundo. Quem quer que seja você, você não está sozinho nesse imenso planeta. Você pode ser um patrão ou um empregado. Você pode ser um homem ou uma mulher. Pode ser um homem muito requintado ou pode ser uma mulher muito simples e despretensiosa. Você pode ser uma criança, pode ser um jovem ou um adulto. Você é a coisa mais maravilhosa